Olá, pessoas! Eu sou a professora Laude, professora de História, e hoje vou falar sobre o período pré-colonial do Brasil e a montagem da estrutura colonial. Seja bem-vindo à minha aula. Para início de conversa, a gente tem que deixar claro que, de 1500 a 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Como colônia, estava submetido ao Pacto Colonial. Isto quer dizer que o Brasil era colônia e Portugal era metrópole. E a metrópole tinha monopólio de comércio com a colônia. Só Portugal podia fazer comércio com o Brasil. O Brasil, por exemplo, enviava matéria-prima, Portugal vendia produtos manufaturados para a colônia. Só Portugal podia vender para o Brasil e o Brasil só podia enviar mercadorias para Portugal. E aí, de 1500 até 1530, é o que a gente chama de período pré-colonial. Como assim? O território pertencia aos portugueses, mas eles não instalaram um sistema colonial de fato durante esses 30 primeiros anos. Não construíram aqui, não montaram um sistema administrativo. Isso porque o Brasil estava em segundo plano, porque o comércio de Portugal com as Índias era muito lucrativo. Os portugueses buscavam especiarias nas Índias e revendiam na Europa com muito lucro. E, além disso, não encontraram de fato no Brasil metais preciosos logo de cara. Então, a ausência de metais preciosos, mais o comércio com as Índias, que era mais lucrativo, o Brasil ficou em segundo plano. O que houve durante esse período pré-colonial? Exploração de pau-brasil. Pau-brasil, essa árvore aqui mostrada na imagem do lado, era uma madeira de cor avermelhada, utilizada na Europa, entre outros, para a fabricação de tintura para tecidos. Era uma madeira extremamente, o valor muito, ela era muito lucrativo, o comércio dessa madeira em Portugal. E havia muito no Brasil. Os portugueses exploravam o pau-brasil fazendo escambo com os índios aqui, principalmente com os tupiniquim. Os índios cortavam a madeira e transportavam até as feitorias dos portugueses. Vou falar daqui a pouquinho o que são essas feitorias. Entregavam a madeira para os portugueses e, em troca, recebiam utensílios de pouco valor para o europeu, mas que para o índio era muito útil. Machados, facas, canivetes e outros itens do tipo. Durante o período pré-colonial, também aconteceram incursões estrangeiras. Espanhóis e franceses, por exemplo, rondavam nosso território, nosso litoral, e também faziam escambo com os tupinambá, que eram inimigos dos tupiniquim. Reparem aqui uma coisa. Foi muito comum os europeus, tanto na parte da América Portuguesa quanto na parte da América Espanhola, utilizarem as rivalidades de tribos que existiam no território para conseguir dominar o local. Então, os portugueses se aliaram aos tupiniquim e os franceses aos tupinambá. Os franceses e os espanhóis, assim como ingleses e outros, também exploravam o pau-brasil. Por causa dessas incursões estrangeiras, a coroa portuguesa decidiu implementar as expedições guarda-costas, policiar a costa do Brasil, mas não deu muito certo porque o território era muito extenso, era muito difícil de vigiar tudo. Aqui tem um mapinha da área de exploração do pau-brasil, essa parte em verde aqui bem no litoral. E aqui o local onde foram construídas feitorias. Feitorias eram barracões, entrepostos comerciais fortificados para receber a mercadoria, o pau-brasil, e estocar
até chegar um navio, embarcar essa mercadoria e levar para Portugal. Então, nesse período pré-colonial, só existiam essas feitorias aqui, as expedições policiadoras, algumas expedições exploratórias ou exploradoras também foram realizadas para fazer o reconhecimento do território e sempre buscando metais preciosos. E o escambo com os índios para explorar o pau-brasil. Isso período pré-colonial. Repara uma outra coisa aqui nesse mapa, que é a parte do Brasil que pertencia a Portugal nesse período. A parte portuguesa na América era do litoral até essa linha aqui do Tratado de Tordesilhas. Aqui era a América Portuguesa. Da linha de Tordesilhas para oeste era a parte da Espanha, a América Espanhola. Em 1530, a coroa portuguesa decide, de fato, colonizar o Brasil. Isso por medo de perder as terras para os invasores, pela decadência do comércio com as Índias não estava mais tão lucrativo e porque a coroa esperava encontrar metais preciosos. Para fazer a colonização, de fato, começa a montagem da estrutura administrativa desse Brasil colônia. A opção da coroa foi organizar capitanias hereditárias. O território foi dividido em 15 faixas horizontais de terra, do litoral até a linha de Tordesilhas, 15 faixas, e cada faixa era entregue a algum membro da corte portuguesa, da confiança do rei, e que havia prestado serviços importantes para o rei em áreas coloniais. Quem recebia um lote desses de terra era o capitão donatário. E basicamente o que regulava esse sistema de o donatário receber a terra e o que ele poderia ou não fazer nela, o que regulava era basicamente 2 documentos. A carta de doação, que dizia da posse da terra para um determinado donatário, e a carta foral, que dizia dos direitos e deveres dos donatários. Então, o capitão donatário tinha o direito, por exemplo, de aplicar a justiça, ele podia até aplicar pena de morte, se ele julgasse necessário, escravizar índios, doar sesmarias, que eram lotes de terras, do tamanho de fazendas, cobrar impostos sobre os engenhos de açúcar e outros direitos mais. Era dever dos donatários fundar povoados, também era dever dos donatários cobrar impostos, defender o território, divulgar a fé cristã. Esses eram os básicos, os principais. E o que a metrópole ganhava com isso? 95% de exploração do pau-brasil era reservado para a metrópole, 5% para os capitães donatários. 5% da exploração das drogas do sertão, que eram as especiarias brasileiras, cacau, algumas ervas medicinais, encontradas na floresta amazônica. 95% da exploração sobre as drogas do sertão eram da metrópole. 20% sobre metais preciosos, que são encontrados mais tarde, 20% era reservado à coroa. E 10% de toda a produção agrícola na colônia era reservada para a coroa como imposto. Por que esse sistema de capitanias hereditárias foi escolhido para organizar o sistema colonial? Motivos. Portugal já havia testado essa forma de administração em suas ilhas do Atlântico e esse sistema permitia a transferência de despesas para particulares. A coroa não gastava com a colonização do Brasil. Os capitães donatários é que deveriam investir
na montagem da estrutura colonial e fazer as terras produzirem. Esse sistema fracassou por vários motivos. Dentre eles, falta de recursos. Muitos capitães donatários receberam a terra, mas não tinham dinheiro para colocar o território para desenvolver, para produzir. Outros donatários não tinham interesse nessa empreitada. Alguns receberam a terra, mas nem chegaram a ir para ela. As capitanias eram muito grandes. Também eram muito distantes da metrópole. Além disso, ainda haviam as invasões estrangeiras, mais ataques de indígenas que resistiam tanto à escravização quanto à perda de suas terras. Então, devido a esses fatores, o sistema de capitanias fracassou, com exceção das capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. A partir de então, a coroa portuguesa decide criar o governo geral. O governo geral faria a correção dos erros das capitanias, continuaria o processo de colonização e centralizaria a administração. Como assim? Antes, cada capitão donatário mandava no seu território, em nome da coroa. Agora, os capitães donatários continuam existindo, as capitanias hereditárias continuam existindo, mas eles se reportam a um governo centralizado, o governador-geral. O governador-geral tinha cargos auxiliares. O ouvidor-mor cuidava da justiça, o provedor-mor do tesouro, da cobrança de impostos, e o capitão-mor cuidava da defesa. O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza, que chegou em 1549 e governou até 1553. No governo de Tomé de Souza, Salvador foi escolhida como a capital do Brasil, pela sua localização. Tomé de Souza fez doação de sesmarias, fomentou a criação de engenhos, a criação do primeiro bispado do Brasil e trouxe com ele jesuítas, padres da Companhia de Jesus, para fazer a catequização dos indígenas do território. Depois de Tomé de Souza, veio Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Duarte da Costa, como governador-geral, veio com a missão de combater os franceses e catequizar os indígenas ou esmagar a resistência de indígenas aqui no território. Junto com Duarte da Costa veio outro grupo de jesuítas, inclusive nesse grupo estava o famoso padre José de Anchieta. E no governo de Duarte da Costa ocorreram conflitos entre colonos e jesuítas. Os colonos eram portugueses estabelecidos na terra que podiam explorar a mão de obra dos indígenas como escravizados. Os jesuítas se opunham à escravização dos indígenas. Por isso tinham os atritos. E Duarte da Costa tinha que apaziguar essa situação. Durante seu governo também ocorreu a invasão da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1555, por um grupo de huguenotes franceses. O que era isso? Os huguenotes eram calvinistas na França, e a França, de reis católicos, perseguia calvinistas. A gente precisa lembrar que é fase de reforma, de contra-reforma, e aí surgiram igrejas diferentes da católica. E dependendo do país, da crença do rei daquele determinado país, ele perseguia pessoas que eram de outras crenças. Então, na França, o governo católico perseguia quem era calvinista, conhecido na França como huguenotes. Esses huguenotes fugiram, ocuparam a Baía de Guanabara, no Brasil, mas eles tinham o apoio do rei da França, interessados que eles saíssem de Portugal, e fundaram ali no Rio de Janeiro uma colônia comercial.
o que era lucrativo para a França também, daí o rei apoiar. Essa parte dominada pelos franceses, essa colônia comercial, recebeu o nome de França Antártica. Os franceses se aliaram aos Tupinambá e permaneceram por 12 anos na parte que eles ocuparam. Depois de Duarte da Costa, veio outro governador-geral, Mendes Sá, em 1558 até 1572, foi seu governo. Mendes Sá fez o restabelecimento da paz interna e terminou a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Em 1572, pensando em facilitar o controle e a defesa do território, o rei de Portugal resolveu dividir o território colonial em 2 governos. O Brasil era muito extenso. Então, como é que ficou essa divisão? Governo do Norte, com capital em Salvador, Governo do Sul, com capital no Rio de Janeiro. Em 1573 a 1578, tem a reunificação da colônia e volta a capital ser Salvador. Então, deixa eu voltar aqui que ficou um pouquinho confuso. 1572 tem a divisão em 2 governos, Governo do Norte e Governo do Sul. 1578 tem a reunificação da colônia, volta a ter um governo só e a capital em Salvador. E de 1621 a 1675 teve uma nova divisão em 2 áreas administrativas. O Estado do Brasil, com capital em Salvador, e o Estado do Maranhão, com capital em São Luís. A coroa também criou órgãos locais de administração nas principais vilas e cidades do Brasil, também com o intuito de organizar a administração colonial. Esses órgãos locais eram as câmaras municipais, uma instância de poder local. Essas câmaras tinham poder de decisão sobre diversos setores da vida pública. Por exemplo, realizavam obras públicas, pontes, estradas, cuidavam da conservação das ruas, da limpeza das ruas, cobravam impostos, eram responsáveis pelo abastecimento de gêneros e cultivos da terra. Geralmente, as câmaras eram compostas de 3 ou 4 vereadores, sendo um procurador, um escrivão, um tesoureiro, além de funcionários nomeados de acordo com a necessidade. E as câmaras eram formadas pelos chamados homens bons. Para ser vereador, deveria ter as seguintes características: serem brancos, quer dizer, não ter misturas de raças, digamos assim. Não podia ser descendente de negro, tinha que ser europeu, português. E eram ricos, proprietários de terra ou comerciantes. E é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até a próxima!